Evangelho segundo escreveu João, capítulo é o de número 11 e o versículo é o de número 5 e 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo é o de número 5, capítulo número 11, versículo 5 e 6. Eu espero você localizar, para que nós possamos fazer uma leitura juntos. Eu leio primeiro, os irmãos leem o segundo. Evangelho de João, capítulo número 11, versículo número 5, Aleluia. versículo número 6. Todos encontraram aí? Tá? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vocês, irmãos? Calma, vamos fazer comigo. Eu vou ler o 5 de novo, os irmãos ler o 6. Tá? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aqueles que podem, fechem os seus olhos por gentileza. Meus irmãos, nós estamos na presença de Deus. E cultuar ainda é uma guerra. Cultuar é uma guerra. A gente não precisa estar alegre para adorar. Adorar é uma necessidade, porque Deus nos fez com esse objetivo. Assim como para comer também. Às vezes a gente come até sem estar com fome. Para adorar a gente não precisa ter vontade para adorar. A gente precisa adorar. E eu quero te convidar para você adentrar uma atmosfera espiritual. Para você não ficar desejando acabar logo o culto para sair da presença de Deus. Não tem lugar melhor do que esse, irmãos, de estarmos na presença do Senhor. Fecha os teus olhos. Fala alguma coisa com Jesus hoje. Hoje esse culto intitulado Culto com a Família, eu creio que tu tem algo a apresentar a Deus, pela tua família. Agradecer a Deus porque você tem um pai, que você tem uma mãe. Quantos por aí não tem pai, não tem mãe? Quantos por aí não podem ter filhos? Agradeça a Deus pela vida dos seus filhos. Agradeça a Deus por você ter uma família. Às vezes você diz, eu sou sozinho. Não, você não está sozinho, você faz parte da família de Deus. Deus é o teu pai. Deus, Ele cuida de você. Por isso apresente a Deus aquilo que você veio aqui colocar na presença dEle, para que Ele possa entender. E eu tenho certeza que Deus irá visitar os nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, diante da tua presença. E nós viemos aqui nos alegrar, Senhor, diante de ti. Nós viemos aqui buscar ao Senhor, porque não há outro lugar aonde o Senhor possa derramar poder, derramar alegria, trazer restauração, força, trazer alegria para dentro do lar, para dentro daqueles que fazem parte da família. Não há outro lugar a não ser na tua presença, diante da tua palavra. É daqui que o Senhor opera na nossa família e nos nossos corações. Fala conosco essa noite, Senhor, através da tua palavra. Liberta-nos da tua maneira de viver, de pensar, que todo impedimento, todo atrapalho, que tudo aquilo que tenta ser um bloqueio, pelo poder do nome de Jesus, que desmorone, que saia dos nossos caminhos, porque o Senhor se faz presente para nos abençoar. E todos aqueles que se alegram
na presença de Jesus, dizem um amém bem forte, assim há. Graças a Deus. Sente-se aí no seu lugar, feliz com Jesus, porque o Senhor é Ele quem opera nas nossas vidas. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra de Deus aos nossos corações. Nós vemos aqui um relato bíblico muito enfático e objetivo, aonde o versículo 5 diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Jesus, ele amava esta família. Jesus, ele ama, assim como ama a minha e a tua família. Só que nós precisamos observar que esta família, mesmo amada por Jesus, mesmo Jesus tendo cuidado dela, Marta, Maria e Lázaro, eles moravam ali numa aldeia nas proximidades de Jerusalém. E entendemos que Jesus, quando subia para Jerusalém e quando ele descia para as regiões da Galileia, ele passava ali pelaquela aldeia, encostava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, de tal maneira que eles se tornaram amigos, tiveram ali uma intimidade com o Senhor, a ponto do Senhor ali ter um ponto de apoio naquela caminhada que ele fazia entre Cafarnaum, entre a Galileia e Jerusalém. E a Bíblia fala que esse amor só ia crescendo. Eu imagino Lázaro e Jesus tendo uma amizade muito forte. Só que, meus irmãos, não é porque Jesus está perto de nós, não é porque Jesus está conosco, que as aflições e as angústias da vida se ausentam de nós. Esta família tão amada, tão querida pelo Senhor, também passou por apertos, também passou por angústias, a tal ponto de enviarem um mensageiro para Jesus, dizendo a ele: Senhor, aquele a quem tu amas, ele está muito enfermo. Lázaro está enfermo, Senhor. Ele está precisando de um cuidado. E nós sabemos, Senhor, que tu és o médico. Não há enfermidade que fique diante da tua presença. O Senhor tem autoridade para repreender as mazelas, as enfermidades da vida do ser humano. É como que a gente faz a oração quando nós nos encontramos em aperto na nossa família. Às vezes é o papai, às vezes é a mamãe, às vezes são os filhos, às vezes é um parente querido. Eles se encontram em aperto, e o que nós fazemos? Nós mantemos contato com Jesus e pedimos a Ele: Senhor, eu te apresento o meu familiar, eu te apresento o meu parente, Jesus. Intervenha, cuida dele, cura ele, Jesus, faz alguma coisa. Eu creio, Senhor, que tu é poderoso para operar. E às vezes acontece o mesmo que aconteceu com a família de Lázaro. Mesmo Jesus tendo recebido o mensageiro, mesmo ele recebendo a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus, ele continua na mesma posição, ele continua no mesmo lugar, ele não vai logo de encontro para resolver a necessidade. É como se pairasse um silêncio sobre as nossas petições, e a qual nós temos com tanta urgência. Se tem uma coisa que traz urgência para nós, é quando nós ou um dos nossos se encontra enfermo. Nós queremos urgência, nós queremos logo nos ver livres daquilo que nos aflige.
daquilo que nos traz a dor, a angústia. Só que Jesus, ele tem os seus propósitos. Jesus, ele tem a sua maneira de trabalhar na nossa vida. Às vezes ele não vem na hora que clamamos a ele, mas entenda com certeza, aqueles que pedem ao Senhor, o Senhor ele intervém no momento certo, na hora certa. Jesus está e fará aquilo que precisa ser feito. Jesus continua parado, está quietinho. Ele até vai um pouco mais para longe, vai um pouco mais. Ele estava vindo na Judéia, aonde os judeus estavam perseguindo ele. Ele se retira um pouco, recebe esta notícia de que Lázaro está enfermo. Aí ele vai dizer para os discípulos dele: olha, nós vamos voltar para a Judéia. E os discípulos dele: Senhor, o povo acabou de querer te apedrejar. O povo acabou de pegar em pedras, Jesus, para atacar no Senhor. Estava quase sobrando para nós também. E o Senhor já quer voltar para lá de novo. E Jesus falou: nós vamos para lá. Jesus estava dando um tempo. Jesus estava dando um tempo. Existem coisas na nossa vida que é preciso acontecer e irão acontecer. E não serão da nossa maneira que serão resolvidos. Olhe para cá. Tem coisas que a gente pede para Jesus fazer na nossa família, que a gente tem que saber pedir. E na hora que nós pedimos, nós entendemos aquilo que nós pedimos. Às vezes a gente está pedindo: Senhor, salva. Jesus, salva um familiar meu. Salva ele. Logo muitos dias aí a gente começa a perceber que aquele que estava sendo apresentado, aquele que estava sendo alvo das nossas orações, ele cai numa situação difícil. Ele cai num perto. Ele cai numa enfermidade. Acontece alguma coisa. Aquele que ora às vezes não entende. Ué, Jesus, eu estou pedindo para o Senhor salvar. E o Senhor está apertando lá. Irmão, você tem uma coisa que traz as pessoas para perto de Jesus: são os apertos, são as angústias, são as dores. Porque às vezes na alegria, na bonança, no gozo da vida, as pessoas se afastam de Jesus. E a dor ainda continua sendo uma linguagem forte. A angústia ainda continua sendo uma linguagem forte que traz aquele que está distante para perto. Nós temos que entender o que estamos pedindo para os nossos familiares. Às vezes estamos entregando a nossa família: vai, Senhor, segundo a tua vontade. E quando Jesus começa a fazer a vontade dele, a gente começa a pedir misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Eu fico imaginando o Senhor. Eu fico imaginando, irmão, o trabalho que nós damos para Deus, porque a gente pede para Deus fazer. E na hora que Deus começa a fazer, a gente começa a pedir: Senhor, tira a mão, para de fazer. O que é que tu tem apresentado a Deus e pedido para Deus fazer? E quando as coisas estão começando a fazer, tu começa a ficar pedindo a misericórdia. Tu começa a ficar dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Faz não. Irmãos, nós temos que ter entendimento daquilo que estamos pedindo para Deus fazer na nossa família. Se eu estou pedindo para Deus salvar, eu tenho que entender que Deus tem suas maneiras de fazer com que o homem se converta, que a mulher se converta. E às vezes, irmãos, é pela dor. Você vai ver que Jesus vai dizer aos mensageiros e aos seus discípulos: falar, olha, essa enfermidade que acometeu a vida de Lázaro vai ser para glorificação do meu nome.
Os discípulos não estavam entendendo. Irmãos, Lázaro estava caindo enfermo em uma situação que ele faleceu. A enfermidade acometeu ele de maneira tão forte que Lázaro veio a óbito. Eu fico imaginando o coração de Maria e de Marta, que mandaram os mensageiros para Jesus. E o mensageiro, depois que retornou, que entende-se que o mensageiro demorou aproximadamente um dia para chegar lá. Deu a mensagem e voltou. Quando ele voltou, Lázaro já estava morto. Na verdade, Lázaro morreu quando ele havia saído. E Jesus ainda vai ficar 2 dias lá. Um dia o mensageiro foi, entregou a notícia, ele voltou. 2 dias, Jesus ficou mais lá, mais uns dias. 4 dias depois Jesus chega. Eu fico tentando entender aqui o coração de Marta e Maria, quando o mensageiro disse assim: rapaz, eu cheguei lá, falei com ele, eu não dei nem recado para o discípulo, eu não falei com Pedro nem com João, eu fui direto com Jesus e falei para ele que aquele que ele amava, eu ainda ressaltei, falei assim: aquele que tu ama tem enfermo. E olha, aparentemente ele não deu muita vingança. Aparentemente, pelo que eu vi, ele não se preocupou tanto. Tanto que é que ele não veio comigo, ele ficou por lá. Eu imagino o coração de Marta e Maria. Qual é? Mas ele não disse que ama a gente? Mas ele não é chegado nosso? Não estou entendendo. Tem coisas que nós não entendemos quando nós pedimos para Jesus trabalharmos. Tem coisas na nossa família que nós não entendemos a maneira que Jesus vai fazer. 4 dias depois Jesus chega lá. Ele já havia enterrado Lázaro. Fala enterrado, pois eles colocavam em cavernas, buracos, e tapavam com uma pedra. Não era como aqui, que se enterrava. E eu imagino a notícia chegando na casa de Marta. Lá vem Jesus. Só que, irmão, ele já tinha enterrado. Dentro do olhar humano de Marta, Jesus está chegando atrasado. Marta, ela sai correndo, é a primeira, sai correndo, porque era mais, como se pode dizer, era mais enérgica, ela tinha muita energia, ela era muito movimentada, ela já vai correndo em busca de Jesus. E quando ela chega na presença de Jesus, ela coloca uma lamentação: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmão, para bom entendedor, ele compreende. Jesus não chegou na hora que eu pedi para o Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, no dia que nós contamos a notícia, se o Senhor tivesse se importado, o meu irmão não teria morrido. Mas eu quero lhe dizer, para você que ama a sua família e tem apresentado a sua família a Jesus, Jesus não chega atrasado. Jesus nunca vai chegar atrasado, porque Jesus, ele tem o controle da situação. Nós chegamos atrasados. Eu posso chegar, você pode chegar, mas o Deus que nós servimos, que é todo poderoso, que conhece o porvir, que ele tem presciência das coisas, Jesus não chega atrasado para a vida daqueles que ainda estão confiando que ele tem resposta para as situações difíceis. Aleluia, glória a Deus. Jesus não chega atrasado. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu
sei, Jesus. Eu sei que na ressurreição do último dia, como se fosse assim, eu sei, eu entendo de escatologia, lá no final da ressurreição do último dia, ele vai ressuscitar. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sou eu, Marta. Eu sou o verbo vivo. Eu sou aquele que tem a última palavra para lançar sobre a vida de alguém. É Jesus aquele que tem a última palavra para lançar sobre a nossa família. Eu não sei que situação da tua família. Às vezes a nossa família não está naquela situação que a gente quer. Às vezes os filhos da gente, a gente está querendo que eles trilhem um caminho e eles estão lá por outras vielas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu falo por mim mesmo, porque eu sou filho de uma mãe aonde ela queria que eu andasse aqui e eu andava lá. Mas o Deus para quem ela apresentava os caminhos do filho dela lançava decretos e dizia: deixa que eu cuido dele, eu vou cuidar dele, não se preocupa, minha filha, tu tem me colocado nas mãos, tu tem me entregado a história dele, não te preocupa, nem que ele passe pela moedura, mas eu trarei ele para os meus caminhos. Deus ele ainda trabalha, irmão. Deus ele ainda trabalha por aqueles que creem, apresentam e esperam na intervenção de Deus, mãe. Não te preocupa. Te preocupa em te colocar na presença de Jesus. Te preocupa em apresentar para Ele a vida do teu filho, a vida da tua filha, a vida da tua família. Deus ele é poderoso para operar na vida da nossa família. Quando Marta ouve esta palavra de Jesus, Marta volta para casa. E agora quem vem é Maria. Maria é mais quebrantada, né, irmãos? Marta sempre foi a mais alvoroçada. Lá no Nordeste, o povo fala é alvoroçado, inquieto, né? Ela vem Maria também está com o coração dolorido. Só que Maria é quebrantada. Maria ela chega e já se prostra, se joga aos pés de Jesus, fala: oh, meu irmão, se tu tivesse aqui, Senhor. Mas ela fala de uma maneira quebrantada. Irmão, se tem uma coisa que move o coração de Deus, é uma oração quebrantada. Não é a gente colocando Jesus no canto da parede, não é a gente dizendo: Jesus não tem que me dar, tu tem que fazer. Não, é quando eu me humilho, é quando eu digo: Senhor, eu estou numa condição que eu não queria estar, mas eu sei que se o Senhor quiser, tu pode mudar o quadro. O inimigo está lá cantando, fazendo o batuque dele e dizendo: olha a desgraça que eu estou fazendo, olha a miséria que eu estou aprontando. Mas aquele que crê, ele diz: Senhor, eu sei que tu, se tu quiseres, tu podes fazer com que eu declare: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus tem poder para isso. Quando ele encontra o coração quebrantado, Jesus se quebranta, irmão, também se compunge, se move internamente. Aonde o puseram, e quando ele chega lá, você sabe. Eu não quero mexer mais nisso, não, meu irmão. Esse negócio da minha família, toda vez que a gente mexe, ixi, dá um problema. A gente fica mexendo nessas coisas, começa. É o tipo da coisa: quanto mais mexe,
É uma linguagem comum. Quanto mais mexe, mais pede. Qual o problema? Quando a gente vai querer arrumar, parece que as coisas fazem piorar. Só que quando Jesus manda a gente tirar a pedra, pode estar até fedendo, pode estar de um jeito que todos que estão ao redor vão dizer: meu Deus, o que vai acontecer agora? E agora, meu Deus? Já tem 4 dias, está fedendo, não tem mais jeito. O que é que não tem mais jeito na tua família, meu irmão? O que não tem mais jeito na tua família? O que não tem mais jeito? O que é difícil demais para Jesus? O que Jesus não pode fazer? Irmão Afonso, eu vou mexer com o negócio hoje. Jesus vai mexer. Irmão Afonso, eu não gosto nem de tocar nisso, porque eu toquei tantas vezes, já apresentei para Deus, mas parece que Deus não resolve. É porque você não apresentou com um espírito quebrantado. É porque você não colocou na presença de Deus com o coração quebrantado. É porque você não deixou Deus fazer do jeito dele. É porque você não quer deixar Deus trabalhar. Quando a gente deixa Deus trabalhar, quando a gente não tem murmuração, nem reclamação do jeito que Deus vai fazer, aí Deus tem liberdade para fazer. Ele faz do jeito dele. Lembro de um jovem que a mãe tanto batia para não, tanto ralhava, tanto brigava, não dava jeito. Aí Deus falou: manda para longe. Manda para longe. E vai arrumar longe. Pois é, mande para longe. Pois foi longe que Deus tratou. É longe, é do jeito dele. Se quer ir para longe, deixa ir para longe. Mas entrega para o Senhor. Fala: Senhor, está até indo para longe, mas está nas suas mãos. É o Senhor quem vai trazê-lo são e salvo, quebrantado, servo, serva do Senhor, temente, um instrumento consagrado para que possa ser utilizado na tua casa. E quando a gente faz tudo do jeito que Deus quer, e tiramos a pedra, o obstáculo, porque aquilo que eu e você pode fazer, Deus não vai fazer. Quando nós tiramos a pedra, aí Ele faz o sobrenatural. Tira a pedra, porque quem vai dizer para a situação ser resolvida lá dentro daquele túmulo, daquele buraco onde alguns se encontram da nossa família, quem vai dizer para sair lá de dentro não vai ser você, vai ser o Senhor. E quando o Senhor fala, quando o Senhor chama, ninguém pode segurar. Eu creio que esta palavra tem um endereço certo hoje, porque não tem se preocupado muito do teu coração. Mas Jesus está dizendo: quem cura sou eu. Irmão, por mais que a gente queira, nós não temos um controle sobre a vida de um ser humano. Filho nosso, filha nossa, a gente não tem controle. A gente que pensa, mas Jesus tem controle. Jesus sabe moer, sabe quebrantar, sabe converter o coração e fazer com que seja vaso. Eu quero te convidar para você ficar de pé. E eu quero convidar aqui pais
estão com dificuldades na família. Eu quero te convidar aqui para você vir apresentar a Deus aquela situação, para você apresentar diante de Deus agora. Você que é um pai, você que é uma mãe, hoje é o culto da família, e não tem coisa melhor do que nós apresentarmos a nossa família a Deus. Não tem coisa melhor. Deus, Ele quer que nós venhamos apresentar nossos filhos, nossa família. E enquanto os irmãos estão vindo com o seu propósito em apresentar os seus familiares, eu quero convidar alguém para aceitar a Cristo como um dos suficientes. Se tem alguém, dá um sinal do sol. Fica para cá, olha. Vem para cá, vem para cá. Isso mesmo, vem para cá. Isso, tem mais espaço para ele. Tem mais espaço. Chega de perto. Nós vamos apresentar nossas famílias. Deus está nesse negócio, meus irmãos. Pensa numa pessoa que não se preocupa. Eu me preocupo de dobrar o meu joelho. Isso me preocupa. Eu me preocupo de dobrar o meu joelho. Uma vez num culto assim, ó. Num culto assim, quietinho. Quietinho. É claro. Tem a ver com família. O irmão, rapaz, cunhado para uma casa. E as portas se fechando. E ele querendo ter a casinha dele própria. Vai para um lado, a porta se fecha. Vai para o outro, a porta se fecha. Aí o servo de Deus falou bem assim: vem cá, vou fazer uma oração por você que precisa da sua casa própria. Um culto como esse, irmão. Tranquilo. Pois o irmão veio. E depois do irmão testificou, irmãos, a porta se abriu. Foi Deus. Você precisa apresentar. Presente sua família, presente agora. Fale o nome dele, fale o nome dela. Fala: Jesus, fulano de tal, fulano de tal. Senhor, eu quero a tua mão ali. Quero que o Senhor intervenha. Mas entenda, se você está querendo para Deus fazer, na hora que Deus começar a fazer, não venha pedir misericórdia, não, tá? Peça para Deus fazer do jeito dele. Peça para Deus fazer do jeito dele, porque do jeito dele é o melhor. Aqueles que estão aí parados, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos. Senhor Jesus, assim como o Senhor cuidou da família de Marta, de Maria, naquele momento de intensa angústia, Senhor, eu libero uma palavra agora. Eu libero uma palavra de vitória, Senhor, para vidas destes que estão sendo apresentados. Há uma intervenção divina, há um mover de Deus. Deus irá fazer, Deus vai trazer, Deus vai renovar, Deus vai libertar, Deus vai fazer uma obra e você vai entender que é Deus que está cuidando da sua família. Aleluia, aleluia. Senhor, estes que estão sendo apresentados, Senhor, tu tens a tua maneira de trabalhar, tu tens a tua maneira de libertar. Senhor, traz restauração para as famílias, e não apenas restauração, mas traz essas famílias para perto de ti. Traz um renovo para a família, traz a união para a família,
pedido de perdão seja, Senhor meu Deus, liberado, falado, que a união e a comunhão seja restaurada na família, porque é o Senhor quem opera na vida e na família daqueles que em Ti esperam, em nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Diga para ele assim: Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, porque eu creio que o Senhor está agora o Senhor está intervindo, o Senhor está cortando laços, o Senhor está fazendo uma obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volta todo mundo, creio na vitória, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E olha aqui, Jesus uma vez ele curou 10 leprosos. Dos 10, quando eles estavam indo se apresentar ao sacerdote, um voltou, um samaritano. E quando ele chegou para glorificar o nome do Senhor Jesus, Jesus falou assim: ué, mas não foram 10 os curados? Me voltou aqui para me agradecer? Só este estrangeiro? Não seja ingrato. Quando receber a tua vitória, vem aqui falar, tá? Vem aqui falar, Jesus fez, tá bom? Amém? Graças a Deus. Rápido os avisos aqui para liberar vocês. Maio, cadê tu? Cadê Maio? Meus irmãos, semana de oração em prol da nossa Santa Ceia. Meus queridos, a nossa Santa Ceia vai ser sábado, tá? Vai ser sábado. Por que vai ser sábado? Porque domingo haverá Santa Ceia.